que depois que eu saí dali, eu voltei para minha alimentação tradicional com muito mais carboidrato, né, e açúcar, porque como eu estava com elas, eu estava comendo muito menos. Eu notei a diferença, assim, no meu corpo e na minha disposição, mesmo não tendo feito a dieta, assim, na íntegra com elas. Então eu tava observando esse efeito, assim, em mim. Hum, agora depois do café da manhã. E, eu chego assim, chego a minha semana tá muito menos cheia do que o padrão, então, e eu quero manter ela assim, tô querendo observar o que aparece, assim. É, chego assim. E você, Pri? Eu chego. Ai, gente, eu tô sentindo muita alegria. Primeiro pelos encontros com as mulheres, que foi muito nutridor, assim, pra mim. Foi bem transformador e lindo. Falei, nossa, quero isso mais vezes. E agora, também com esse movimento com a Fábio, com o estudo com as crianças, tanto, assim, vai começar a escolinha hoje e também já tem as crianças dela interagindo com a minha filha e amparando espaço, e eu tô fazendo vários experimentos de ferramentas energéticas e e como a qualidade do espaço muda o que acontece realmente, e as crianças sentem isso de uma forma muito mais rápida, assim. Eles mostram muito, quase instantaneamente, a qualidade do espaço do que um adulto anestesiado, assim. E aí tá sendo extraordinário para os meus experimentos. Me sinto assim, uma pesquisadora mesmo, tô fazendo várias anotações até assim, por exemplo, tira o cubo dourado, bota o cubo dourado, declara um espaço, desdeclara um espaço. É, tipo, bem, assim, empírico. E as crianças mostram na hora, assim, o efeito disso. Por exemplo, hoje eu declarei o cubo e um espaço. E aí as crianças dormiram até muito tarde, tipo, coisa que nunca fazem. Dormiram até 8h40. Eu fiquei assim, ó, what? E, e aí acordaram super bem, aí todos brincando, ninguém assim tava brigando. Eu fiquei, gente, olha que bênção. E aí eu tô fazendo um estudo com a Fábio também dessa parte energética dos espaços, tipo, vamos botar uma flor aqui. Vamos botar uma vela aqui. E vamos, enfim, estamos fazendo muitos experimentos e tá sendo muito rico ver as crianças trazendo o feedback instantâneo, assim. Então eu falei, nossa, realmente, com crianças em volta, o feedback é muito preciso, assim. Eu fico muito feliz deles estarem no meu time e eu estar no time deles, assim. E aí estamos muito empolgadas, eu tô muito empolgada, sabe, também, de hoje à tarde vai vir mais 9 crianças. E, cara, eu fiz a mesma coisa energética no dia que a gente fez um encontro com as famílias, no sábado, e eu senti muita alegria que a Fábio tava tensa, assim, ela tava tipo, ai, vai ter um monte de crianças, tinha umas crianças grandes, né, de 6, 7 anos, e muitos meninos. E aí, quando eu declarei o cubo, Pedro declarou o cubo, Fabiana organizou assim, aí todos ficaram assim, aí os pais, nossa, eu nunca vi essas crianças desse jeito, todos tão tranquilos, tipo, brincando, se divertindo, mas sem, sem aquele caos. Então, tá sendo muito rico, tô amando, tá? Fazer esse estudo da educação e tá cada vez me mostrando que isso é algo que eu amo muito, assim, e que é uma pesquisa que me nutre, não é uma coisa só que isso é útil. É, tipo, é muito importante para mim, assim, meu ser todo vibra quando eu tô nesse estudo, e também de estar amparando espaços onde quer que eu esteja, assim, desde que, mesmo que seja só eu hum, e as árvores, mas eu também tô amparando esse espaço, então tá sendo bem rico, assim, eu tô bem nutrida. Então eu chego alegre, muito alegre. Não... Amanda, você pode falar como você chega? Posso. Eu só não quero abrir minha câmera hoje, tá, gente? Bom dia. É, chego triste. Eu dormi só 2 horas essa noite, estou me sentindo cansada, um pouco desorganizada. Então, assim, um modo mais tentando começar o dia, mas eu quis estar aqui. E aí eu peço licença só porque eu tô bem acabadinha, assim, tô na cama ainda, pra não abrir a câmera, mas chego triste, tô triste. E você, Camille? Bom dia, gente. Eu vou abrir rapidinho para dar bom dia para vocês. Eu
tô meio num caos interno meu, assim, de gestação, de continua navegando assim, não reconhecer as necessidades do meu corpo físico, assim, tá bem desafiador e tenho sentido que é por causa desse outro corpo que tá dentro de mim. Então, eu tô navegando assim muito, não saber quase nem cuidar de mim, tipo as necessidades básicas de beber água, de fazer, de comer, de me movimentar. E falando para vocês agora, tô sentindo tristeza e tá sendo bem desafiador. Então, cuidar de mim nesse momento e amparar espaço para Eleonora ao mesmo tempo, assim, tipo, como fazer tudo isso ao mesmo tempo, assim. E quase tem muita aceitação assim nesse momento, sabe? Tipo, aceitar o que é possível, aceitar o que tá na frente assim no dia, sabe? Tipo, hoje eu consigo sentar e ficar aqui com ela aqui do lado. É isso. Hoje o que eu posso fazer é tipo ligar um desenho e ficar com ela aqui do lado. Então eu tenho falando pra vocês, tô sentindo tristeza assim de reconhecer isso e de perceber isso, e também um acolhimento, sabe? Tipo, poder falar em voz alta e olhando para vocês, então eu sinto que é real, assim, tô me acolhendo e me sentindo acolhida por vocês. Então é assim que eu chego. Hum, Obrigada, Camila. Então, Camille, posso fazer umas perguntas, Camille? Vai. Tá. Como tá o papel do seu companheiro nesse momento, no amparamento de espaço da Eleonora? Então, acho que essa é uma coisa que a gente tem revisitado com uma frequência, assim, diária. Eu percebo que eu abordo falando o que eu sinto e sem querer pular para resolver, tipo, então o que que ele tem que passar a fazer, sabe? Então agora eu quero que você faça isso, então agora você tem que vir, sei lá, mais cedo do trabalho. Mas a situação é a que eu fico o dia inteiro, né? Ele trabalha formal, fora de casa, e eu amparo espaço o dia inteiro. Então, quando ele vem para o almoço, eu passo um pouco o bastão para ele, e no final do dia também. Aí ele chega, às vezes eu preciso, cara, eu preciso ir dormir, eu preciso Uhum, descansar. Então, tá Uhum, mais ou menos assim. uhum. E você está conseguindo negociar com ele para formas dele ser mais produtivo, voltar mais cedo do trabalho, e ser mais produtivo enquanto ele está lá? Você está conseguindo negociar outras pessoas, amigos, amigas que possam vir passar o dia com você também? Sim ou não? Eu acho que eu tô num momento, assim, bem. Eu falei isso com ele esse final de semana, bem solitário, assim. E de me sentir bem pouco acolhida, cuidada. E o meu pedido parece que não chega para as pessoas, sabe? Mesmo quando eu peço, eu não sei. Tipo, eu acho que é uma coisa que eu criei na vida de eu me viro. E mesmo Hum, quando eu comunico, as pessoas acham que eu dou conta, sabe? Tipo, vem, sei lá, ajuda 10, 15 minutos e eu dou conta. Então, essa é uhum, uma coisa que eu tô navegando muito com ele e descobrir como fazer diferente, sabe? Como criar essa rede de apoio e uma rede de apoio que funcione. Porque eu também não quero fazer a mesma coisa que eu fazia antes, que é tipo ter a escola como rede de apoio e é o que tem. Então eu coloco ela lá porque é o que tem. Ou deixo com uhum, tal pessoa porque é o que tem. Então, tô navegando essa descoberta, assim, mas tem sido solitário. uhum, 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 uhum. O que vem para mim, assim, nesse momento que é tão importante, né? Você cuidar de você e você zelar, qual que... Tem essas perguntas, assim, que eu deixo aqui não necessariamente para responder agora, mas a gente pode falar um pouquinho delas. Por exemplo, negociar com ele, qual que é o 20/80 que ele precisa fazer no trabalho para ele conseguir estar mais em casa? E aí você, qual que é o 20/80 que você pode fazer com a Leonora para dar a qualidade de educação na escola da vida que você quer dar para ela?
sem, sem, que é qual 20-80 que você pode fazer, sabe? Disso. Ou qual que é e aí, assim, qual que é o 20-80 que você. Essas três perguntas, né? Qual que é o 20-80 que ele pode fazer para ele voltar, estar mais tempo em casa? Qual que é o 20-80 que você pode fazer para dar a escola da vida que você quer dar para ela? E qual que é o 20-80 que você fazer para ter mais time, sabe? Para ter mais gente com você. É convidar sei lá, amigos que têm filhos para estarem com você, passarem o dia em casa, por exemplo, uma outra mãe que tem filho para vir trabalhar na sua casa. A home office dela, uma mãe que faz home office, por exemplo, para vir trabalhar desde a sua casa, para Eleonora ter outras crianças com quem brincar, sabe? Ou pensar em coisas assim que podem criar mais crianças para Eleonora brincar e você tá menos dedicada nisso, ou e até isso, né? Por exemplo, sobre a coisa do desenho, né? É um espectro muito grande do que pode ser desenho. Desenho pode ser colocar a criança para assistir um desenho super trash, e desenho pode ser colocar para assistir Estúdios Gilbert, né? Dá para colocar. É um espectro muito grande também. Uma temporada de desenhos muito interessantes, são muito. E você não precisa caçar todos eles, você também pode perguntar para todas as suas amigas, mães e amigos pais, quais são os super desenhos que recomendam, né? Então, enfim, é, mas acho que encontrar esses 20-80 que pode fazer para ter esse acolhimento, né? E como aonde você pode também deixar de esconder que você precisa de ajuda, né? Deixar de esconder que você tem partes que você não está dando conta. Uhum. Obrigada. Eu acho que o começo da tua fala, Israel, toca num ponto que é sobre o relacionamento em si, né? Tipo, como. Tipo, se não tem filhos, um relacionamento ele já tem tantas camadas para você negociar, para você aprofundar. Com um filho, parece que tem mais, ainda mais uma camada, quase uma urgência maior, sabe? Tipo, porque a criança tá ali na frente e ela tá todo dia. Então é um chamado diário, assim. E aí o que eu percebo, assim, que eu navego muito, e talvez seja uma coisa não só minha, de vários casais, mas é como navegar a si próprio e apoiar o teu companheiro, sabe? Mas encontrar ele no X do mapa onde ele tá. Porque o Ramon tem as questões dele, fica super enganchado emocionalmente quando eu falo sobre essa disponibilidade maior. Tipo, é um super tema, sabe? É um super tema quando toca no trabalho, dinheiro, tipo, você se ausentar, você tá mais disponível. E aí, essa é uma coisa, tipo, um tema. Não quero fazer drama, mas é tipo, cara, é cansativo, assim, porque sabe, é como se você tivesse que, ai, tá muito disponível, alinhado, é, disponível mesmo para o parceiro para ouvir, para não julgar, para não pular, para não se enganchar. E aí entra também a parte que é difícil, tipo, você dialogar com o companheiro e não se enganchar. Não querer salvar, ou não querer acabar com a conversa, ou não querer matar o companheiro, ou chamar ele de inútil, ou julgar as escolhas dele. Então, são muitas camadas, e o que eu tenho falado para ele é muito louco, assim, que muito da minha clareza não tem, sabe? Tipo, aquela clareza mental de fazer a proposta, de amparar o espaço, de estar disponível. Tipo, eu tô só, cara, não tô dando conta. Não tô dando conta. Então tem essa camada assim do relacionamento e que aí eu vejo, eu sinto tristeza também de falar isso, mas é como se quando ele vai pro trabalho, ele tipo entra num mundo num paralelo assim, que tipo fecha para qualquer outra conexão do que está acontecendo comigo, com a Leonora ou da vida, assim, tipo, ele entra nesse universo e é produzir, e é trabalhar, e é mental. E aí quando ele volta é tipo um trabalho para fazer ele voltar para o corpo primeiro, sabe? Para estar presente, para a gente poder negociar alguma coisa e dialogar. Então, tem essa camada assim também que eu tô cansada de.
E, tipo, o Ramon é um cara que tá super no PM, fez ETB, fez lab, então eu consigo chegar nele com muito trabalho, às vezes eu consigo chegar nele, mas às vezes tem tanta resistência, sabe? Como se Uhum, eu fosse uma inimiga dele, tipo, como se eu estivesse cobrando coisas absurdas dele, como se eu estivesse julgando ou querendo matar ele. Então, é tão complexo assim lidar com as minhas camadas emocionais ao mesmo tempo que eu tô, tipo, tentando amparar espaço para ele e ter clareza do que é emocional dele também e tá no time dele. E, uhum, e com a Eleonora acordada, ou tipo, ela pedindo pra gente brincar com ela. Então, é por isso que eu falo assim, eu tô num caos num caos tão louco e que eu acho que daqui a pouco desse caos vai sair umas coisas tão brilhantes, mas agora eu só tô navegando, tipo, essa tristeza e perceber que eu tô no caos. uhum, Uhum. uhum, sim, Ai, uhum. Ah, Sim, Cami, a gente no Possibility Management, a gente está construindo um caminho para ser um, um, um homem arcano e uma mulher arcana. Fazer TB e o Lab não é estar resolvido, é o começo da caminha, começar a caminhar. uhum, É, e tem muito ainda pela frente, para além dos ETBs e Labs, para cada um de nós, tanto para os homens quanto para as mulheres. Então, é muito importante a gente nunca sair da, assim, para mim, e a minha opinião, é uma opinião, tá? Não é uma distinção. É importante, é importante nunca sair da responsabilidade radical e sempre tentar fazer o possível para não fazer baixo drama, mesmo quando as situações são impossíveis, mesmo quando toda a química no corpo diz para fazer de outra forma, todas as situações em volta são super estressantes. Eu sou muito do time que, por mais que seja bizarro, por mais que seja, pareça impossível, eu criar a história de que ainda assim eu posso fazer autodrama é a coisa que mais me empodera. Não é necessariamente a verdade, mas é a coisa que mais me empodera. Pensar que independente do que estiver acontecendo, eu vou, eu vou escolher fazer autodrama. E ao mesmo tempo, o seu melhor agora é diferente do seu melhor quando você não está o seu corpo inteiro dando uhum, energia para gestar uma criança, né? Então o quanto você dá conta, o quanto como você age no seu X no mapa, ele é diferente nessas duas situações. Então, é importante não fazer baixo drama, é importante tudo isso, sim, mas o melhor que você pode dar é diferente nessa situação. E eu vejo que e aí, de novo, é uma opinião minha, mas eu vejo que para mim no arquiarcado é o homem ele tem que dar mais conta durante esse momento, ele tem que se esforçar mais nessa hora. É injusto, ele é injusto que a mulher tenha que cuidar criar o bebê sozinha dentro da barriga dela. E é injusto que o homem vai ter que dar mais conta emocionalmente. Ok, então, os dois são justos, podem se encontrar nesse lugar, sabe? E exigir mais do homem, uma dedicação mais na própria transformação. Então, ok, ele tem travas, tem emoções, tem reatividades, tem coisas assim. Não é você que vai resolver isso para ele agora. Não é você que vai estar criando um homem nele agora. E ele tem que resolver isso, porque é a responsabilidade dele cuidar dessa questão. Ainda mais agora, porque ele precisa estar com espaço interno para poder dar mais conta emocionalmente das coisas que você não está dando conta. Ele dá mais conta de não fazer baixo drama, ele dá mais conta de ele ser quem está amparando a conversa adulta e madura com você, sem fazer um baixo drama sobre isso, sabe? E aí é o caso de pedir de começar a fazer coaching, de tipo, ter acompanhamento com alguém como a Vera, por exemplo, seria maravilhoso, né? Fazer coaching com uma mulher para estar ali semanalmente ou quinzenalmente, conversando semanalmente seria o ideal aonde pode conversar, sei lá, 45 minutos que sejam por semana, aonde vai trazer esses pontos e vai poder ter esses outros pareceres do outro lado,
sem você ter que amparar espaço para esse aprofundamento, sabe? E isso acontecer, porque é, im- é, é é importante a gente encontrar as pessoas no X no mapa delas, mas também é importante a gente saber pedir, e não só pedir, mas desenhar e deixar claro quando, quando a pessoa precisa dar outros passos. Precisa sair do Uhum. X no mapa dela também Uhum. e dar outros passos, sabe? Então, não sei quanto a minha opinião vai te ajudar, porque é só uma opinião, mas é isso. Eu escutei a tua opinião sem querer te salvar, mas como possibilidades, assim, para mim. Então, não Uhum. tem certo e errado, mas são portinhas, assim, possíveis. Obrigada. Hum. Amiga, Tem mais alguém? vem para você de, ao mesmo tempo eu sei que, enfim, com todo esse contexto, eu não sei o quanto é possível, mas eu queria te trazer uma possibilidade, porque esse tema me lembra muito o estudo que a gente está fazendo de terça-noite, e aí eu não sei como é a tua agenda, né? Mas, enfim, eu tenho tentado também fazer umas atas, como eu faço aqui, apesar de não ser um combinado lá, então nem estou postando em nenhum lugar. Eu posso te enviar, ou se você eventualmente conseguir às 19 horas, porque a gente tem falado muito sobre como nós mulheres amparamos o espaço do contexto da relação. Tem muito a ver com isso, sim. Tem muito a ver com o que o Israel trouxe, de amparar espaço para o contexto da relação ser diferente de amparar espaço a todo momento para a pessoa, Uhum. né? Eu senti muito desejo de compartilhar mais com você isso, ou talvez te sugerir essa leitura e oferecer a possibilidade de alguns momentos de troca que você quiser para a gente trazer os tesouros que têm surgido. Eu ofereço essa possibilidade para trazer os tesouros que eu tenho capturado lá, que para mim tem sido um estudo essencial para o meu momento no meu relacionamento. Qual é o encontro, É o Jéssica? do Beyond Repair, não é? Isso, Uhum. do é, Eu não para escutei. relacionamentos amorosos, assim. A proposta é como nós mulheres, nesse contexto do arquitetado, acabamos que temos um papel de ir primeiro e de amparar esse espaço do contexto, porque para o homem, ainda que eles queiram, que eles tenham um sim, eles estão muito mais arraigados no contexto do patriarcado. Então, existe esse convite, assim, para nós mulheres, ao mesmo tempo que isso não significa que a gente vai estar ali amparando o espaço para aquela pessoa a todo momento. Definindo o contexto, definindo o como que vai funcionar essa relação e deixando isso claro. Hum, Eu É. sinto, eu sinto alegria de você ter me convidado, porque eu fiz parte do time que fez a tradução desse artigo. A gente demorou 8 meses traduzindo, acho que foi. Porque a gente não traduzia ele batido. Tipo, cada encontro era uma exploração. E eu lembro que abriu muitas portas, assim, para mim. E uma das questões que eu tinha sobre o artigo, que chegava num ponto, e nem tô dizendo, tipo, eu concordo com todo o artigo, eu movia muitas coisas dentro de mim. Mas que também não tocava no assunto do relacionamento como quando você vira pai e mãe, Uhum. que tem mais uma camada. Então, eu sinto alegria de você ter trazido essa possibilidade e eu vou marcar na minha agenda. Não sei se eu vou conseguir sempre, mas eu tenho um sim para estar nesse time, que eu acho que, tipo, ler de novo e de novo e de novo vai abrir muitas portas para mim. Uhum. Hum. Obrigada. E Camille, também falar de que eu falei com você um tempo atrás de você montar um time para você, um time de mulheres que estão no seu time nesse momento. E eu tô no time da Jazz, por exemplo, e aí ela fala no grupo, eu preciso de um espaço para sentir. Aí tem várias mulheres lá, e aí alguém consegue estar disponível para ela, ou marca um horário, ou faz um PCE, enfim. E eu percebi o quanto isso, a Jess tá
tá pedindo lá no grupo, e pelo menos na minha percepção de fora, tá sendo lindo ver ela conseguir ter um espaço onde as pessoas estão ali por ela. É, tipo, e já te falei, vou repetir que eu tô no seu time pra isso também. E, e eu quero muito escutar mais de você e das suas descobertas com relação a tudo isso com o Ramon, porque uma das minhas questões dentro das minhas pesquisas pessoais, aí aqui é bem pessoal meu, é como que eu continuo num relacionamento com um homem e, e tenho uma criança e negocio, e o Pedro tá na mesma configuração, a diferença é que ele é home office, mas enquanto ele tá no horário de trabalho, ele não consegue fazer muita coisa. Mesmo estando em casa, ele fica dentro do escritório, assim. E eu quero muito ouvir você investigar junto o que que funciona, o que que não funciona, porque eu tô na mesma pesquisa, na verdade. Então, para mim faz. Eu sei que a gente tá em situações diferentes no sentido de eu não tô grávida, e eu tenho outra disponibilidade com a Ayla, mas é uma pesquisa que me interessa, assim. Eu sei que também talvez não seja o momento da gente trocar nesse sentido, mas, tipo, só de quero abrir essa porta, assim, de que eu tô pesquisando isso e algumas coisas eu descobri, e outras eu fico, isso não funciona. Pelo menos eu sei que é bem específico, o Ramon é uma pessoa, o Pedro é outra pessoa, mas hum, é isso. Queria falar isso também. E que eu tô bem no seu time, assim, se você quiser fazer esse grupo pra você. Obrigada, Priscila. Uma coisa só sobre o que a Jess falou, que é algo que eu escuto bastante, né? Dos homens estão mais enraigados. Eu do Possibility fala bastante. Os homens estão mais enraigados no patriarcado. É, Uhum, eu acho que isso é bullshit completamente. Tenho muita raiva sobre isso. Porque isso é uma história muito. Para mim, é muito uma história que convém aos homens. Os homens não estão mais enraigados no patriarcado, nem é mais difícil para eles sair do patriarcado do que as mulheres. Eles só têm mais benefícios. E isso não torna mais difícil a saída. Benefícios não é igual difícil. Hum. Então, eles têm mais benefícios no patriarcado do que as mulheres. E se eles estão. Mas isso não faz com que seja mais difícil para eles sair. Para mim, é tão fácil para um homem sair do patriarcado quanto é fácil para uma mulher sair. Que não é fácil para nenhum dos dois, no caso. Mas, para mim, é tão fácil quanto. Não tem mais dificuldade, não tem mais raízes, não tem mais. Nem tudo bullshit, tudo bullshit. Não tem mais. É, a questão é, o homem ele tem mais benefícios em ficar no patriarcado. E aí não tá saindo porque tá curtindo os benefícios. Ok. Mas isso não tem a ver com maior dificuldade de sair. Tem a ver simplesmente com mais infantilidade em se apegar aos benefícios de continuar. Significa simplesmente menos grip no próprio Gremlin. Significa isso. Então, eu sinto raiva porque essa história, para mim, ela é muito conveniente para o mundo obscuro dos homens, né? Sou babaca, 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 e quando eu preciso eu posso bancar a vítima e falar, não, que mais difícil para mim. E aí, se vocês, mulheres, sustentam essa história, eu vejo que vocês estão dando um prato cheio na mão dos companheiros de vocês, pro Gremlin do companheiro de vocês, é, comprarem essa história também e usarem dessa história, sabe? Então, isso, quer dizer isso, que eu sinto bastante raiva sobre isso, porque eu vejo que os homens bancam, ele- eles têm vários acordos, né? Então, eles têm primeiro o acordo de não apontar um para o outro, não puxar o submundo um do outro, não puxar o tapete um do outro, mas mesmo quando isso começa a acontecer, tem um outro acordo mais profundo, que é, se tudo der merda, a gente banca a vítima, pessoal. A gente age uhum, como se não conseguisse, como se a gente não tivesse poder, como se não desse, como se não fosse possível. E e aí, como muitos poucos homens passam para baixo desse lugar da vítima, as mulheres começaram a criar a história de que aí não conseguem, ou de que não dá se uma mulher não for primeiro, ou que e eu acho que isso é bullshit. Mas como tem muitos homens que ficam reforçando essa história, reforçando esse comportamento, parece a realidade. Hum. Uhum. uhum, É. Eu concordo com isso, assim, eu também sinto raiva disso. E quando eu trouxe, não sei, talvez não tenha expressado tão bem quanto você trouxe agora. Acho que o arraigado para mim vem desse lugar, assim, de
são tantos benefícios a mais e a zona de conforto ela é tão gostosa que, que frequentemente o que eu percebo na realidade experiencial e até nas nossas conversas dentro do estudo desse artigo é a quantidade de homens que mesmo dentro do PM, mesmo tendo participado de ETB e Lab, eles não dão continuidade nos seus processos. Uhum, Sim, então isso é o que acontece. E a gente passou por um encontro que a gente expressou muito essa raiva, assim, porque eles têm tanta condição quanto mulheres, assim. Eu concordo com você, não existe nenhuma barreira real para que isso aconteça. O que acontece é que essa zona de conforto é muito gostosa, muito atrativa, e o que eu acho que a diferença é que para nós mulheres um pouco menos atrativa, porque tem várias questões que o patriarcado já gera, pelo menos para mim, a minha experiência. Eu, mesmo antes de conhecer o contexto do PM, eu já me sentia muito desconfortável com várias questões do patriarcado, mesmo estando muito inserida nele. Então, eu acho que é essa a diferença, e é exatamente isso que você falou, não vou me repetir. Uhum. 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 É. E até nesse estudo, sim, eu comecei a notar, até dentro de mim, muito dentro de mim, várias questões ainda, por exemplo, essa coisa do financeiro, do trabalho, e de eu não querer que a Ayla, eu quero que a Ayla fique matriculada na escola da vida, e aí daí eu assumo essa responsabilidade, mas aí isso vem junto com esse combo de eu vou precisar me flexibilizar no meu trabalho, e em muitas situações eu vou ter que abrir mão de fazer as minhas coisas para estar com ela e amparar esse espaço, mas daí para ter essa segurança da família, no meu caso, é, o, o meu companheiro continua dentro do sistema, assim, fazendo todos esses movimentos. E, Assim, Pri, esse é um caminho conhecido ou padrão, mas a gente é possibilitador, a gente pode criar outras uhum, possibilidades, mas precisa se mover de forma não linear para fazer elas. Como, por exemplo, é possível negociar para, ao invés de fazer um trabalho de full período, ele fazer um trabalho de meio e você um outro trabalho que você quer de meio. E aí, uhum, durante metade do período, ela tá com ele de uma forma extraordinária, e durante a outra metade, ela tá com você de uma forma extraordinária. Então, esse é um exemplo de. E aí, pode ser que você fale, putz, não sei agora como criar recurso suficiente para igualar o que seria um meio período de trabalho dele. Ok, então você tem um próximo passo. Você pode descobrir como você aprende a criar, gerar valor para o outro de uma forma que você consegue criar recurso suficiente para que um trabalho de meio período seja completado, seja completo, porque você tem tanto direito a trabalhar com o que te nutre e o que você quer, e a trabalhar, a servir, a criar algo que te interessa quanto ele. uhum, Então, gosto muito de pensar assim, não colocar como eu vou ter, logo eu vou ter que fazer isso, ou logo eu vou ter. Sabe, a gente é possibilitador, a gente cavitaciona espaço, a gente cria possibilidades onde não tem, a gente inventa caminhos que ninguém nunca tomou e uhum, nunca pegou. Então, eu nunca preciso abdicar do que eu quero. Do que eu quero, eu falo do meu ser quero, não minha caixa, não meu Grammy, do que eu quero. Nunca preciso abdicar, eu sempre posso encontrar possibilidades para isso. Algumas vão, talvez exijam um pouquinho mais de fricção, porque elas são possibilidades que não têm um caminho feito antes, eu estou abrindo o caminho com o facão. Sim, mas imagina que foda quantas lendas você cria com as mulheres que você cruza se você cria essa possibilidade para você uma uhum, possibilidade onde ela está matriculada na escola da vida e você está com uma vida fazendo o trabalho que você quer e tendo o tempo de qualidade que você quer. E é isso, e talvez ele aprofunda o valor dele, você aprofunda o seu valor, vocês dois conseguem trabalhar e fazer o que querem e se intercalarem. E aí vocês têm uma vida maravilhosa na qual metade do dia vocês trabalham e a outra metade vocês fazem as coisas que vocês gostam e convidam a sua filha para participar das coisas que vocês gostam. E aí vocês têm uma vida deliciosa com muita nutrição e descanso, entende? Então, uhum. essa. é,
Sim, eu tô bem assim navegando nisso, assim, de como que eu crio isso. Junto, né, com ele, e tudo. Hum. E aí, quando eu comecei a falar o quanto o patriarcado ainda tá em mim, era nisso também, de que uma parte minha ainda fica confortável, de ter essa desculpa perfeita de, mas aí ele tá lá no trabalho, a gente tem esse custo, e aí eu não posso, aí eu tenho que trabalhar de noite, ficar sempre cansada e tal. É a desculpa perfeita pra minha vítima, assim, pro meu drama, entende? E eu comecei a notar muito disso, assim, de tipo, nossa, isso é o que eu tô criando. Eu tô criando continuar vivendo essa história porque eu tô vivendo isso. E aí eu posso mudar, eu sei que eu posso, temos infinitas possibilidades. Mas aí tá sendo maravilhoso de notar o quanto eu sou a única que me travo nesse sentido, assim. Tipo, eu que tô criando barreiras pra não viver a vida que eu quero do jeito que eu quero. Uhum. E aí isso tá me mostrando vários, tá me mostrando meu X no mapa, mas vários X no mapa, na verdade, assim. Esse. E aí esse tá sendo meu estudo, assim, atualmente, na verdade, pra poder criar exatamente isso, assim. Tipo, eu não quero que matricular um filho na vida seja virar dona de casa. Tipo, não, Uhum. né? Uhum. Mas obrigada. E assim, tudo depende do que você quer. Não, sim, tô Tudo falando, depende, eu não quero exatamente. virar dona Uhum, de casa, exatamente. mas... Uhum. Uhum. Sim, é, sim. Uhum. E eu Pode lembro, ser que tenha alguém que queira ser, ou um homem ou uma mulher que queira ser um dono ou uma dona de casa, que sim. passa o dia servindo chá com os amigos. E aí tem conversa de possibilidades com os amigos e transforma a vida de um montão de gente. Né? Então, Sim. tipo, tem muitas possibilidades de como viver a vida. E eu tô criando também porque eu não conheço nenhum treinadora que tem filho. Assim, se vocês souberem de uma treinadora com filhos, porque eu quero Não muito tem. ser uma treinadora com Ah, filhos. Ana Noronbuena tem filho? Não sei, hein, talvez tenha. Não sei, eu vou checar. Mas eu quero ser uma treinadora que tem filhos. E como que eu continuo na escola da vida? Minha filha na escola da vida. E eu vivendo a vida que eu quero. E estando em movimento também. Tipo, eu tô me preparando e entregando movimentos. Então, tipo, em maio a gente vai estar entregando, eu e Daniele, ela vai entregar e eu vou estar como aprendiz de outro clube da raiva no Rio. E como que eu vou? E eu quero que a Ayla vai. Sabe, esses experimentos estão sendo assim, de tipo, inclusive eu quero abrir essa trilha de. Você entrou para o contexto, você se viu como treinadora e você tem filhos, isso não é ah, uma, um impeditivo, assim. Você consegue criar o que você quer. Uhum. Sim, Uhum. sim. Uhum. Então, Yes. Amanda, tem algo que a gente possa fazer por você? Não, eu tô agora feliz com essa discussão aqui, com esse tema ter se aberto aqui. Agradeço a Camille, porque também é uma pauta que me atravessa muito, principalmente porque eu não tenho um companheiro que me ancora, né, com as crianças, assim. Então, essa criação dessa rede de apoio. Vocês estão me ouvindo? Tô vendo o Tô vindo Ismael. Tá, baixo. tá baixo. Desculpa, eu posso chegar mais perto. Melhorou. Obrigado. É, você ouviu até aqui? Sim. Uhum. Sim. Então, hoje, por exemplo, aconteceu das pessoas que levam a pessoa que leva uma das minhas filhas para a escola tá sem carro e eu que levar a outra e isso quebra toda uma dinâmica assim. Então aí hoje de manhã eu liguei para uma mãe e falei, né, você pode pegar e levar, você pode buscar, eu posso tal dia. E aí ela me respondeu assim, que bom que a gente tem uma outra. E aí eu tava pensando, falei, mas eu muitas vezes me esqueço. Eu esqueço que nós temos uma outra, sabe? Tipo, essa coisa de vou resolver aqui, na agilidade, e às vezes tantas possibilidades que podiam estar acontecendo, que podiam tornar a vida de todo mundo, né, mais extraordinária, assim, às vezes elas não são nem acionadas, elas estão disponíveis e não são acionadas, sabe? Então hoje a mãe veio assim no maior amor do mundo, pegou com alegria, vai buscar, tipo, Uhum. me ajudou muito isso, e ela mora pertinho da minha casa, a gente podia fazer isso sempre, sabe?
E aí, eu ainda tenho algumas coisas que ficam, assim, sabe, de não incomodar, de não criar dificuldade para o outro. E então eu agradeço essa pauta, ela é importante, você acha que a gente pode até conversar mais sobre elas, assim, porque ontem eu estava lendo mais sobre apego, que também é um tema que a gente conversa muito aqui no grupo, né, apego. E aí a introdução do estudo que eu estava fazendo era exatamente esse, sabe? Tipo, é impossível a gente conseguir educar uma criança minimamente bem numa sociedade que fecha as portas de casa e que cada família tá ali dentro do seu privado e que não compartilham, sabe? Tipo, claro que isso não vai funcionar, claro que vai deixar muita gente sobrecarregada, assim, claro que as necessidades emocionais das crianças não vão ser atendidas quando a gente está cuidando de um monte de outras coisas, né? E sem rede de apoio, assim. Então, veio muito de encontro com essas reflexões que eu já estava fazendo ontem, assim, sabe? Tipo, porque o custo, às vezes, da gente se isolar ou da gente ser forte e resolver as coisas e permitir essa dinâmica com os homens, tem um custo muito grande para as crianças, porque as necessidades emocionais delas vão ficar pelo caminho. Porque a gente vai ter que cuidar, né? Já que não tem outras pessoas cuidando junto com a gente, assim, na maioria das vezes. Então, eu só tô bem mexida, assim, bem pensativa, meio líquida, mas agradeço, assim, que esse tema, ele é muito real, da maternidade contemporânea, assim. Obrigada. Uhum. Feliz por ter resolvido vir mesmo nessa condição hoje. Alguém tem mais algo que queria trazer sobre isso antes de eu abrir uma próxima porta? Virar o escuro. Me veio o impulso, Camille, de dizer que se você animar a fazer esses experimentos tipo uma mini breed house, que é o que eu tô fazendo com a Fabiana aqui, e da gente ir aí e ficar com você, e a gente conviver com as crianças e ficarmos, tipo, um tempo, eu topo. Eu programei desse ano a nossa família ficar bem nômade, então seria um movimento de experimentos e estudos é, porque me veio esse impulso assim de por que não? Então você E me fala. chás, e diversão, e massagem, e Sim, sessão de cinema, e filme Sim. de E a gente sai só as possibilidade, mulheres. café da intimidade. eu tenho um super sim. Eu, de tanto sair e explorar, tipo, viajar, botar a Eleonora no carro e ir para algum lugar, quanto de receber aqui na minha casa. Tem um sim gigante, então vamos falar sobre isso. Vamos, tá bom. Sim, passar tempo, não só fazer, só passar tempo cozinhar juntos, Aham. fazer cookies, né? Fazer coisas assim, que é super coisa de possibilitador também, tá, gente? Possibilitador Sim. cozinha, vê filme, toma chá, Uhum. brinca, faz massagem, Uhum. Faz bênçãos. A gente fez as bênçãos sim, pro bebê da Jess, foi a coisa mais linda do mundo, faz assim. mood board, decora a Faz casa dos outros. Faz Possibilitador faz consultoria tudo de isso, imagem, gente. que a gente agora, depois que as mulheres veio, a gente todas trocou as roupas. Tipo, umas Faz, das faz, outras, assim, tipo, eu vou ficar com essa não é a sua cor, essa é a minha cor. faz, tá, o possibilitador faz um montão de coisa, gente. Não é só PC, não. Então, Uhum. Ótimo. Oportunidade pra gente se mover mais etiquetas. Vamos pra Freiburg agora. sim, sim. É, abrindo então, próxima porta, Ok. que é, acho que é uma porta que a Priscila vai gostar, acho que vai cair um bom momento para ela, que é, eu queria que a gente criasse novas brincadeiras para criança, Uhum. muito divertidas, que criassem possibilidades. Porque pensa, a gente tem um monte de brincadeira interessante, né? Pega-pega, esconde-esconde, polícia e ladrão. Polícia e ladrão, não sei pra vocês, mas pra mim era febre, assim. Todas as crianças queriam brincar de polícia e ladrão. Muito divertido. Metade corre, metade foge, prende, escapa, nananã. E acho maravilhoso. É maravilhoso. Não tem nada de errado com polícia e ladrão, nem com esconde-esconde, nem com pega-pega. Acho maravilhoso. Super aprendizado motor, físico, movimentação, velocidade. É incrível, incrível. E
Que mais pode ter de brincadeiras? Que mais quando pega para enjoar, quando a polícia está dando fora? E que possibilidade, e que brincadeiras a gente pode inventar que elas convidem colaboração, que elas convidem ganho acontecendo, que elas convidem criação de possibilidades, que elas sejam num novo contexto, assim, diferentes tipos de brincadeiras e coisas, porque se a gente segue começou essa vontade assim, pensando em criar dinâmicas, né? Vamos supor, a gente tem um espaço com crianças, que coisa a gente vai fazer, que tipo de coisa a gente vai fazer com elas no dia a dia. E se a gente segue várias premissas do nosso site lá da Educação Arcana, algumas das principais é que o jeito mais rápido de você aprender é brincando, né? O jeito mais eficiente, mais divertido, de que as coisas têm que ser divertidas, de que tem que conversar com a necessidade da criança, ou com algo que conversa com a realidade dela, né? Algo que tem uma necessidade ali, de que é, algo que nasce um interesse genuíno da própria criança de fazer, aonde talvez ela mesma possa descobrir coisas enquanto ela está fazendo, né, e desenvolvendo. Então, esse, esse, é, essa é uma proposta que eu tenho na mesa, assim, né, a gente começar a pensar como inventar brincadeira. Israel, essa proposta é maravilhosa, sim. E eu queria trazer também uma vivência que eu tive quando eu fui professora de primeiro período, as crianças têm 4 anos. Sim. Há um tempo, em que a gente fez uma pesquisa mesmo para descobrir brincadeiras que fossem brincadeiras folclóricas ou brincadeiras de rua mesmo, antigas, assim, dentro das famílias. Então, as crianças tiveram que fazer entrevistas com os avós e tudo, e recuperar essa memória do brincar, assim. E eu descobri, assim, a gente fez fichas, mas a gente fez um grande repositório, assim, de possibilidades de brincadeiras incríveis, 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 e que ao longo do tempo elas foram se perdendo né, culturalmente, assim. Então, essa também é uma boa fonte de pesquisa, sabe? Porque existe Uhum. muito, muito repertório, assim, de brincadeiras entre os indígenas, assim, que são brincadeiras maravilhosas, músicas maravilhosas, parlentes maravilhosos, assim, e que estão se perdendo com o tempo, assim, também, sabe? Então, também quis colocar essa experiência, porque eu descobri brincadeiras que eu nem imaginava, assim, foi muito legal. Legal, porque é isso, né? Hoje em dia, quando um pedagogo ele vai se capacitar, ele tem um pouco ele tem história, ele tem conhecimento que ele adquiriu do passado, ele tem a filosofia da educação, e ele tem um pouco de conhecimento que teoricamente serviria para ele saber como manejar eh, as colocações das crianças, as interações sociais entre elas, os momentos que elas estão, o porquê ele está entregando a matéria, mas ele, no geral, é munido de matérias e de conteúdos e de dinâmicas e de coisas que ele vai apresentar para a criança, né? E talvez um educador arcano, um pedagogo arcano, ele, ele, ele também é munido de muitas, só que em vez de necessariamente conteúdos, pode ser munido de muitas brincadeiras, né? Muitas brincadeiras didáticas, muitas coisas nesse sentido. E um grande background de desenvolvimento humano, da psicologia da criança, do desenvolvimento da criança, para poder lidar com muita maestria entre as interações que aparecem, ou as perguntas que nascem, ou as curiosidades que nascem, ou a criação de novas, ou adaptação de brincadeiras dinâmicas e criações de coisas que atendem à necessidade daquele grupo específico, daquela criança na frente, né? Mas acho maravilhoso, acho muito, muito legal. Feliz. Você tem E isso você, onde, eu Amanda? ia falar, Isso que você você tem isso? perguntou. Pode ser que eu tenha, eu vou, eu vou, Como eu assim? vou Pode ser que procurar. você tenha. Ah, eu É, acho muito rico isso, porque aí a gente podia fazer um documento é, assim mais organizado, bonitinho, dá para até fazer com ilustração mais para frente, porque eu lembro até de uma vez que eu fiquei pesquisando receitas antes da invenção do leite condensado. E muita coisa se perdeu, porque todo mundo substituiu pelo leite condensado. Então, é a mesma coisa com as brincadeiras, da gente sermos guardiões dessas brincadeiras e das novas que a gente inventar e deixar isso no lugar. Acho maravilhoso, assim. eu sei que eu não digitalizei, mas pode ser que eu tenha fisicamente o material ainda, eu vou procurar nos meus arquivos.
E aí eu me lembrei também que tem um perfil aqui na internet, eu vou mandar no nosso grupo, que é um homem que ele trabalha só com o repertório do brincar, assim, ele é um especialista em educação infantil e ele resgata isso e ele faz palestras sobre isso, a importância do brincar e ampliação de repertório para educadores, que eu acho que é uma Hum. fonte de pesquisa muito legal também para a gente ter. Vou procurar e vou mandar. Que legal. Hum. Mas se você achar esse arquivo, seria incrível. E se você Sim. topar, a gente pode digitalizar ele, Uhum. colocar Era seu, era de um grupo? Como era? Quem fez essa pesquisa? Foi a minha turma. A minha turma eram 26 crianças, e aí cada criança tinha que trazer, mas aí foi tão, tão, tão legal que a gente criou algo muito maior do que 26, sabe? Os avós Uhum. queriam ir à escola, queriam ensinar, então a gente começou a ter visita, a gente começou, tipo assim, a pegar as aprendizagens curriculares de português, matemática, fazer tudo a partir daquelas brincadeiras. Eu me lembro, teve uma coisa que me marcou muito, assim, que a gente tinha que trabalhar do ponto de vista curricular as noções temporais de antes, depois, né, futuro, presente, essas questões. E eu lembro que eu usava isso e pedia às crianças para explicar a brincadeira. Aí elas falam assim, aí todo mundo tem que correr. Aí elas começavam assim. Aí eu falei, então vamos testar. Aí elas começavam a correr. Aí eu falava, não, mas antes de correr tem alguma coisa. Elas, tem que sentar na roda. Ah, então primeiro sentar na roda. Então elas iam vivenciando essas etapas cronológicas, sabe? Tipo, testando isso, sabe? Se a brincadeira ia funcionar sem que a gente cumprisse as etapas, sabe? E aí todo o trabalho, assim, com essa questão temporal, eu lembro que eu desenvolvi brincando, assim, sabe? Fazendo esses experimentos, assim. Então foi um trabalho muito, muito, muito especial, mas isso deve ter, gente, sem brincadeira, 20 anos, assim. É muito tempo. Mas eu guardei muita coisa, sabe? Então Marque arte. pode ser que eu tenha. Pode ser que eu tenha. Se você achar, Amanda, a gente pode botar numa seção do site, assim, um by. Sim. A gente bota o nome da turma, assim, que fez a Hum. pesquisa, sabe? Assinado o Uhum. nome da turma e a gente Ah, coloca lá legal. o arquivo do. A gente digitaliza bonitinho, coloca um documento para vocês poderem ter isso também, né? Para acessar, uma curadoria de brincadeiras. É, muito legal. Eu Uhum. acho que eu tenho grandes chances de eu ter. Legal, Ah, vou legal. procurar. Que legal. Tá, vamos começar então a considerar possibilidades aqui agora. Tentar matutar a cabeça para considerar possibilidades. Eu Diga, queria, Cami. eu queria falar de coisas que eu vivi muito assim na minha infância, que era construir clubinho, construir casinha, construir fogão a lenha, construir represa, furar poço. Tinha um terreno baldio do lado da minha casa e a gente passava o dia lá. E era tipo com ferramenta mesmo, sei lá, criança de 5, 6 anos, ia, martelava. E a gente, gente, era surreal, assim, eu tenho memória de a gente fazer fogão a lenha dentro do clubinho. Então a gente ia achando coisa na rua, uma telha, uma madeira, e a gente ia montando o clubinho, cobrindo, e a gente fazia o fogão a lenha. Então construía, achava tijolo, montava com barro, fechava com barro, fazia o cano do fogão a lenha para fora, e a gente fazia fogo dentro do clubinho. Aí a gente começou a ficar irritado que não tinha água no clubinho, porque era um terreno baldio, não tinha ponto de água. O que que a gente vai fazer? Vamos furar um poço. E era tipo meio um banhado. A mãe tá falando, eu já falo com você, tá? Aí a gente começou a furar um buraco e saiu água. Aí a gente tipo, conseguiu ter uma torneirinha Ah, de água uau. dentro do espinho. Uau! E eu tenho, tipo, e era, aí, sei lá, choveu. Ai, choveu, o que que a gente pode fazer? Vamos fazer represa. Daí corria água na rua, aí a gente, tipo, ia montando com pedra, sabe? Tipo, fazendo as barreiras, aí fazia represa, daí aqui era cachoeira, e aqui é onde escorria água. Então, depender do dia, era brincar de construir. Eu Hum. sei quais pedagogicamente que habilidades isso ensina, assim, mas eu lembro, nossa, era uma coisa ali Todas, adultinho, assim. todas. Que legal. Então, eu coloquei aqui, construir coisas complexas, que é isso, né? Mas os pais ficam incentivando só construir casinha, 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 casinha. Tem mais do Uhum. que casinha Ou no mundo para ser bloquinho, construído. né? Bloquinho é É. ótimo, tipo, eu amava brincar de bloquinho também. Mas, tipo, não tinha. Qual é o material que você vai usar para construir? Não sei, vai lá e Uhum. acha. Tipo, Uhum. constrói o que Uhum. Uhum. você achar. Legal. Então, Ô, construir coisas Camille, complexas.
Eu coloquei também fazer receitas gostosas. Eu sei que a Fabi, ela fez isso durante um tempo e foi parte das atividades principais que ela teve acho que numas semanas que ela fez lá no começo da Educação Arcana. Não sei se você lembra disso, Cami, que eu acho que a Pri e a Jéssica não estavam ainda, mas quando a Fabi fez um experimento de 2 semanas de contraturno, de pausa, de férias, é, aí ela fez várias receitas de comidas gostosas, então isso é uma opção de brincadeira muito legal também, fazer cozinhar coisas gostosas com as crianças. Eu coloquei também fazer esculturas, que eu acho muito legal, né? Brincar com argila, coisas assim. Que E, mais? e comidinha também, tipo, sabe? Comidinha com Uhum. barro, com planta, com areia, com terra, Uhum. com Ah, ela comidinha. gosta de fazer porção Na, mi- mágica. Aí ela fica na pegando minha, flores, bota na água e faz a porção mágica. na minha experiência, assim, o que eu vejo, assim, que, na verdade, assim, eu sempre, quando as crianças estão muito agitadas, é muito na tela, assim, é uma coisa que recomendo muito, até quando a família mora em apartamento, assim, eu falo, monta um ponto, sabe, de terra, de argila, de água, porque eu nunca vi uma atividade para entreter tanto as crianças, elas ficarem tão envolvidas, assim, sabe, passar tanto tempo envolvidas quanto essas brincadeiras de comidinha, de mexer com argila, é impressionante, tipo assim, elas ficam horas ali picando folhinha, eu acho tão lindo, assim, é muito incrível. E aí, sobre essa coisa, eu queria trazer também essa coisa de fazer comida, né, receitas. Eu também estava outro dia lendo umas coisas sobre autoestima, sabe? Assim, como que a ciência está mudando a visão sobre o desenvolvimento da autoestima. E aí tem alguns estudos assim medindo o quanto a autoestima está ligada ao senso de capacidade, de conseguir criar coisas. Isso que você está contando, Camila, assim, do clubinho, né? De ter um problema e conseguir resolver aquele problema. Ter uma receita e conseguir operar uma faca, conseguir, sabe, untar uma forma, mexer com fogo. O quanto isso nutre a autoestima das crianças, tipo, senso, sabe? Tipo, eu sou capaz, eu consigo resolver, eu crio coisas, eu enfrento problemas e acho soluções, eu vejo isso aqui, sabe, tem a ver assim, nas escolas, assim, eu também incentivo muito assim, deixa as crianças se manipularem, a cola quente, sabe, a tesoura grande, a faca, porque isso, eu vejo, assim, o brilho, né, o crescimento, você fala, eu consigo fazer isso, Uhum. né, eu não preciso do adulto ali ficar, então também me lembrei disso, porque eu fiz uma receita esse final de semana, assim, com a minha filha mais nova, ela tem 10 anos, né? E eu tava muito cansada, e eu falei assim, ai, vai começando lá, filha, sabe? Vai começando. Aí quando eu cheguei lá, ela já tinha feito praticamente só a receita toda era só colocar no forno, assim, sabe? Que eu peço ela para ainda não ligar o forno, né, sozinha. A panela eu deixo já, mas o forno não. E aí eu falei, uau, né? Tipo assim, eu pedi para ela ir começando e ela já subiu, pegou liquidificador, pegou faca. Então, assim, o que que ela não vai fazer, sabe? Tipo, é Uhum. muito incrível. Esses repertórios de brincadeira abrem essa possibilidade. Ah, tô achando legal. Ai, gente, eu entrei triste, agora eu tô, assim, muito feliz. Que legal. Uma coisa que vem com o que você falou também, uma brincadeira super legal pode ser desenhar e fazer roupa. Fazer roupa. Uhum. Tipo, Uau. desenhar uma roupa, ter vários É. tecidos e fazer, assim, ter uma máquina de costura e fazer roupa. Fazer roupa, sabe? Eu E fazia poder isso criar o quando que eu era quiser, sabe, pequena. da roupa. Oi? Quando eu era pequena, você me fez lembrar, eu amava fazer roupa para as minhas bonecas. Então, eu Eu tinha vários também. linha, agulha, e eu criava roupinhas. E criava também outras coisas, tipo, eu gostava de pegar coisas aleatórias e criar, tipo, usar materiais recicláveis para criar outras coisas. Eu acho que isso também é Uhum. legal. Então, eu lembro que eu criei pegava rolinhos de papel higiênico e pintava eles, deixava eles bem bonitinhos e criava porta-calcinhas. Aí as minhas calcinhas eram todas guardadas nas rolinhos de papel. Uhum. Ah, Era assim, sabe? Eu amava fazer isso. É. decoração, então, também, né? Dá pra, tipo, o que que a criança quer no quarto dela e ela caçar um jeito de fazer, do jeitinho dela. Uhum. Ah, a minha sobrinha fez isso, ela queria uma cortina na cama colorida. E aí não tinha os tecidos lá, daí ela foi, picou os papel comprido assim, e com o grampeador ela pregou, e aí agora tem uma cortina lá de papel. Pronto. Eu acho que isso é muito legal, decoração. Uhum. É, e Sim. até Brinquedo.
brinquedos também, fazer os próprios brinquedos, sim. Hum, Isso de mexer com coisas que a maioria das pessoas acha perigosa, eu acho isso tão rico, porque eu notei que quando a gente fica com muito um medo emocional da criança machucar, e que aí não dá oportunidade da criança desenvolver o medo dela, para ela saber o limite do corpo dela, onde ela pisa, o que que ela faz, como é que ela faz para não se machucar. E pra gente isso já é mais claro, mas assim, aí, quando eu ainda vejo, assim, tipo, a criança tá na natureza, na cachoeira. E aí tem uma mãe que veste o menino todo anti-machucado e ainda fica em cima, assim, é a criança que mais machuca. Uhum. Porque não desenvolveu essa habilidade de usar o medo dele, assim. Então, a criança, brincadeiras que a criança precisa, que ela sinta medo mesmo. Que ela use o medo dela pra ela. Não medo assim, vou assustar a criança, né? Mas, Uhum. tipo, uhum. Uma Legal. brincadeira que eu amava era caça ao tesouro também, com mapas. Casa Quando de você tesouro. recebia o mapa, aí, tipo, tinha um mapa. Aí tinha que chegar até outro lugar, daí lá no outro lugar tinha outro mapa. Para você ir para Ah, outro lugar, eu tinha uma pista, sabe? Essa coisa de resolver o mistério e encontrar um tesouro. E aí no final o tesouro era qualquer coisa. a partir Mas de que idade você tinha, assim, com o mapa tesouro, você lembra? é que eu tinha o meu irmão que brincava junto comigo. Eu tinha, tipo, eu era novinha, mas ele era grande, né? Sei lá, 8 anos, 9 anos, porque aí ele já conseguia ler o mapa, Uhum. interpretar. Mas eu acho que para todas as idades você consegue adequar, fazer uma caça ao tesouro, tipo, com pistas, com dicas que uma criança menor pode ler. Eu tô Uhum. querendo, eu vou falar só um negócio. Todo mundo fala inglês aqui? Sim, Eu eu não. Sim. sim. Vou falar uma coisa. I found something in a box Uhum. inside my house. It's a Uhum. school and there's money inside, like not much money, but there's money. Então eu tô pensando, tipo, pensei nisso essa semana, que eu ia Uhum. esconder o school e Uhum. fazer uma caça ao tesouro. Então eu vou fazer essa semana e eu conto para vocês como eu desenvolvi, tipo, quais as pistas que eu Legal, precisei criar para ela encontrar o school. ai, legal. Agora, olha só, é, uma das minhas filhas é muito, muito criativa, muito criativa. Ela conduz a outra também, sabe? E elas fazem caça aos tesouros para mim. Às vezes eu chego à noite em casa e aí elas criaram o caça-tesouros Ótima e às ideia. vezes, gente, eu tô cansadíssima, sabe? Tipo assim, a última coisa que eu Uhum. quero é um caça-tesouros, sabe? Mas assim, as crianças também podem criar seus próprios caças-tesouros. E depois eu vou até mandar para vocês lá no grupo também hoje. É, como eu moro em casa e não tem muitas crianças, né, ao redor assim, a minha filha também criou mecanismos assim sozinha de inventar próprios mundos imaginários. Esse poder do faz de conta é muito grande, né? Sim. Então, às vezes, ela falava assim: hoje vai ter um cinema. E ela fazia a bilheteria do cinema, a propaganda do cinema, os cartazes do Uhum. cinema, os ingressos do cinema, mudava os móveis de lugar. Era incrível o que fazia, assim. Espoleto. Aí ela fazia o restaurante, aí você tinha que vestir roupa para ir no restaurante, ligar para fazer reserva, sabe, uma brincadeira assim enorme assim, e Uhum. ficava o dia inteiro brincando com aquilo assim. E aí uma coisa com essa lista, né, essa lista que você está propondo, Israel, tem no quarto da minha filha assim um cartaz grande que toda brincadeira que elas gostavam a gente ia escrevendo, porque eu noto também que às vezes as crianças elas às vezes vão para telas ou ficam mais entediadas porque às vezes elas não se lembram das brincadeiras também, sabe? Aí só o fato de ter uma lista ali disponível para ela, tipo, memorizar. Ah, eu gosto disso, sabe? Por exemplo, tem uma lá também que eu acho que a gente pode escrever que é fazer clube para os bonecos, sabe, para os elementos. Essas meninas, às vezes, que pegam aquele tanto de bacia e montam um clube para as bonecas, assim, e monta toda a estrutura de bacia e água, e escorregador, e tobogã, tudo de elementos, assim, que elas vão encontrando, que é uma brincadeira que eu vejo que também é bem legal, assim. Essa Uhum. de água, né? Brincadeira com água, assim. Que legal. eu gosto Essa de É, fantasia. também Go- de veio esse acampamento, pensamento assim sabe? pra mim. Pera, Hum? é, buguei. não Pode entendi. falar, Jess, pode falar. Tá, eu percebo que as crianças gostam muito de
de acampamento, de tipo, de botar uma barraca ou alguma estrutura. Uhum. Fora, ela estava muito alegre, porque ela estava numa cabana, assim, ela estava muito alegre, eu senti muita alegria de ver a alegria dela. E me fez lembrar que eu estava pensando em fazer isso com os meus primos, porque aqui a gente tem um quintal amplo. E assim, eu tenho uma barraca, mas a gente pode montar com outras coisas. E aí eu fiquei pensando assim, de chamar eles para caçar dentro da casa coisas que fossem úteis para o nosso acampamento. Tem uma mata, tem uma parte de mata aqui também, de repente buscar alguma coisa no mato, assim, deixar alguma coisa assim, sabe? Pode ser uma aventura. Eu quero fazer esse experimento aqui com os meus priminhos. Eu fiquei com essa Uhum. vontade. E aí, vendo ela, me deu mais vontade ainda. Eu acho que é algo super simples até de se fazer, quase, até dentro de apartamento dá pra fazer, né? Uhum. Uhum. Que legal. Eu coloquei aqui, então, caça ao tesouro, tanto montar para elas, quanto elas fazerem com a gente. Coloquei brincar de faz de conta, coloquei acampar e cozinhar no acampamento também, né? Fazer uma fogueira, cozinhar na fogueira, dá pra fazer muitas coisas interessantes nesse sentido. E eu coloquei uma coisa também que não sei a partir de que idade, a gente tem que experimentar para descobrir a partir de qual idade dá, mas eu adorava brincar disso na adolescência, que é jogos de improviso. Uhum. Sabe os jogos, sabe as coisas que você vai assistir em show de improviso, tipo os Barbixas, esse tipo de coisa? Eu pegava um amigo meu, eu precisava só de um para conseguir fazer, mas aí com mais gente eu fazia com mais. É, eu jogava os jogos que eles jogam no palco. Uhum. Então, os Tipo jogos o de quê? improviso aqui. Muitos jogos diferentes. Eles jogam um jogo. O meu favorito eu lembro que era Mortes Improváveis, que é. Uhum. Vamos por, eu joguei, eu joguei tem uns 2 natais atrás com amigos adultos, e foi muito divertido. Que é o quê? Você pega e você sorteia, ou pega algum. Vamos supor, tá, nós, tem 3 pessoas aqui. Aí eu pego 3 objetos, por exemplo. Um objeto é uma cadeira, o outro objeto é um vaso e o outro objeto é um lapiseiro, sei lá. Escolhi 3 objetos. Aí, é, escolhe um cenário, um ambiente aleatório que a gente tá, e a gente vai começar a inventar uma história, um faz de conta aqui no improviso. Então, a regra é que você tem que ser o sim e para tudo que qualquer pessoa trouxer. Então, se alguém falar, tem um dinossauro aqui, tem um dinossauro ali, você não vai falar, não, não tem. Tem. Aí você vai ter que jogar com isso e você pode acrescentar em cima disso. A pessoa fala, tem um dinossauro aqui, você fala, sim, é de brinquedo, que incrível. E aí outra pessoa não pode mais negar que é de brinquedo, entendeu? Então, você vai jogando em Acrescentar. cima, mas é uma história que vocês vão inventando de improviso, que no final você tem que morrer do objeto que você te foi dado. Eu Hum. peguei uma cadeira, eu tenho que dar um jeito de morrer de cadeira. E eu tenho que atrapalhar os outros de morrerem do objeto deles e garantir que eu morro do meu. Mas assim, acaba quando todo mundo morre do seu objeto. Então é uma brincadeira, é muito engraçada, assim, é muito divertida, é muito curiosa. São uns objetos aleatórios que ninguém morre disso. Você tem que inventar um jeito maluco de morrer, desde morrer com o objeto de fato até, sei lá, por exemplo, peguei cadeira e tenho que morrer de cadeira. Aí eu não tô conseguindo morrer de cadeira, eu posso falar, ah, tanta saudade da minha Ah, falecida noiva, a Eira. Ai, meu Deus, cadê a Eira? Ai, meu coração não vai aguentar, cadê a Eira? Cadê a Eira? Cadê? ah, Então, tipo, sim. você usa a criatividade Aham. e vai. Ah, teve uma brincadeira que eu já estava fazendo com a Ayla depois do lab, eu fiz aqui com as crianças, com a Mag e o Lotus, e foi um sucesso. É você falar para as crianças, uma criança vai ser a que vai contar a historinha, e as outras falam 5 coisas. E aí ela tem que contar uma história com essas 5 coisas. Parece com o que você está falando. Mas, Legal, tipo, legal. É diferente, mas é super legal. Uhum. é tipo, sei lá, cabide, cachoeira, unicórnio, cama e porta. Aí, tipo, eles vão falando umas coisas muito maravilhosas. Tipo, o Lotus falou cachoeira falante, uma mochila, um rodo. E aí a Legal. Ayla teve que inventar a história. E aí ela super foi, assim, inventou a história. Depois foi a vez do Lotus, depois foi a Mag. Quando foi a Mag, a gente diminuiu pra 3.
porque ela não estava conseguindo lembrar cinco, então ela foi para três. E aí era super fácil de adaptar e era muito rico de ver o quanto eles iam de formas não lineares criando coisas muito incríveis, assim. Tipo, e aí era bem legal. Essa é legal. Essa eu tô fazendo sempre quando eu vejo criança. Que legal. Então, montar histórias com elementos. Outra coisa que eu acho bem legal é o adulto ele faz isso daí, mas é interpretar. Eu vou te escrever mesmo. É interpretar histórias que a criança completa. Então, eu começo uma história que eu quero. Por exemplo, posso começar contando a história de um pirata e eu vou agir com a história do pirata. Falou, ah, não, eu cheguei no barco, falei, Harbigar! Não, eu cheguei no barco e eu olhei para minha população e eu falei. E aí eu deixo a criança dizer. Ela pode falar Harbigar, ela pode falar outra coisa, ela pode falar, quero bolo. Aí eu disse, eu falei, quero bolo. E aí, quando eu falei quero bolo, a minha tripulação, que é muito esperta, foi correndo e preparou um bolo. Mas eles prepararam um bolo de. E aí ela, entendeu? Então, tipo, Ah, você vai interpretando a história e ela vai completando as coisas. Então tem essa, hum. ou tem outra, Essa é e aí massa porque ela é colaborativa todas as crianças participam. Legal essa. sim, Uhum. e aí outra coisa legal nessa história é que às vezes você faz uma outra que faz, que é um amigo meu improvisador maravilhoso, as crianças amam quando ele faz isso com elas, que ele pede para as crianças fazerem os barulhos de tudo que ele faz na Hum. história. Então ele começa a inventar uma história com algum objeto que as crianças deram para ele, ou coisa que as crianças deram para ele. Só que ele tá interpretando, ele não tá só contando a história. E ele fala, e aí eu abri a porta, e aí ele faz a porta e a criança tem que fazer. Entendeu? Aí ele vai Aham. fazendo, a criança vai fazendo sons que vão montando o cenário. É, isso é demais. Isso é demais. Aham. História onde a criança. Coisas que envolvem os dedinhos também, pelo menos para a idade que a Ayla tá, também, nossa, faz muito sentido, assim, do dedinho ser os personagens, tipo assim, ah, essa é a Margarida, essa é a Rosa, essa é o Beija-Flor. E aí ela fica um tempão, assim, nos dedinhos, assim. Uhum. É, que é um conto é uma imaginação, mas envolvendo as mãos, assim, né? Tá limitada ali aos dedos e às mãos. E aí a casinha é a mão fechada, aí ele sai da casa, abre a porta, fecha a porta, entra pra casa. Assim. A Waldorf usa Legal. muito isso. Ah. Eu estou ficando com muita fome, pessoal. Eu Uhum. preciso tomar café da manhã. É, foi ótimo estar aqui com vocês. Eu quero continuar nosso próximo encontro avançando nas brincadeiras e a gente talvez eu queria inventar umas brincadeiras também assim super febres, tipo pega-pega, tipo polícia e Hum, ladrão, mas que pudessem de alguma forma criar mais possibilidades ainda. Então, hum, a gente pode uhum. catutar isso no próximo encontro, tá bom? Obrigado. Tá. Eu fui Ah, muito feliz, muito nutrido no nosso encontro, muito recarregado, com muitas abundâncias de brincadeiras para fazer, experimentar e testar e me divertir também. E muito feliz também com o nosso papo anterior às brincadeiras, que acho que ele é bem importante, da uhum. gente aprofundar esse contexto. E Hum. você, Pri, como você sai? Ah, saí muito empolgada, já quero testar hoje à tarde com as crianças brincadeiras novas. E ver como flui. E tô muito nutrida, assim, também com a conversa anterior e de que existem infinitas possibilidades e que se elas ainda não manifestaram, eu posso fazer isso. E que estamos em time, assim. Ah, eu tô muito alegre também com a possibilidade de ir lá pra Camille. E você, Jazz, como você sai? Vamos sair todos. Eu também saio na trilha. Adorei a ideia da gente pensar em brincadeiras, até porque eu estava querendo fazer aquele evento de crianças, né? Com brincadeiras, então acho que combina muito com isso. Fiquei pensando que também no festival, se a gente amparar os espaços para as crianças, a gente pode ter já Uhum. brincadeiras para testar. Talvez eu já estava pensando Sim, nessas coisas. sim. Então, eu estou bem, bem animada também com isso. E também sinto alegria que a gente tenha esse espaço para falar das nossas tristezas. Sinto alegria de ter um espaço para falar de tristezas.
E a gente poder estar no time um do outro, assim, para sentir. Eu já usei esse espaço muitas vezes para isso. E foi muito importante para mim. E você, Camille? Hum. Eu saio um pouquinho mais de espaço, sem ordem no caos ainda, mas é como se eu tivesse descido um nível assim de ancoramento mesmo, sabe? De tocar o chão, de tipo, tô pisando no chão agora. Então me sentir tipo, ouvida, acolhida e parte assim, que de alguma forma o lugar que eu tô é muito sozinho, então para mim esse espaço mesmo online, ele me dá essa nutrição assim, esse senso de vila. E, Uhum. saio nutrida desse encontro. E você, Amanda? Eu também saio bem nutrida, bem diferente, grata, bem grata e alegre também. Obrigada, foi um ponto alto do meu dia estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Nossa, impressionante como que mudou. Hum, maravilha, maravilha, gente. Um ótimo dia e encontro alguns de vocês hoje às 8 da noite para escrever e aprofundar nossos conhecimentos enquanto escrevemos. Um Quero que beijo. você um abraço Beijo. coletivo energético. Sim, abraço Uhum. coletivo energético. Hum, Hum. hum, hum. Tchau, Beijo, gente. gente. Tchau, Beijo. tchau. Beijo. Tchau.